Canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: pecado como escolha. Como sabemos o que é pecado? Romanos 7, nos versos 7 a 9, nos diz: Mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Será que nós sabemos o que é pecado porque sentimos? Será que nós sabemos o que é pecado porque nós nascemos pecadores? Ou o que a Bíblia nos disse, sabemos o que é pecado porque a lei nos diz o que é pecado? É o conhecimento da lei de Deus que nos torna pecadores aos olhos de Deus. Nós pecamos quando sabemos qual é a vontade de Deus e escolhemos não obedecer. Por exemplo, na Bíblia, por que é que os judeus nos dias de Cristo pecaram? João capítulo 15, versos 22 e o 24. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora eles viram e me odiaram a mim e a meu Pai. Olha, irmãos, vejam, foi quando a luz, Jesus, veio a eles que eles puderam ser considerados culpados de pecado diante de Deus. Por causa do conhecimento de Jesus e do que ele havia feito, que foram considerados responsáveis pela maneira com que o trataram. Por exemplo, os fariseus, quando é que foram culpados de pecado diante de Deus? João capítulo 9 e o verso 41 nos esclarece. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que esse verso nos diz? Os fariseus eram pecadores desde o nascimento? Os fariseus então foram considerados justos? Ou esse verso nos diz que eles cometeram pecado ao rejeitar a luz? Jesus está dizendo ao povo de seus dias que o pecado não é considerado culpa quando não há nenhuma oportunidade de conhecer o que é verdade. Os fariseus certamente nasceram com a mesma natureza caída com que nós nascemos, mas isso não fez deles automaticamente pecadores, não. O que Jesus está fazendo aqui é tornando o pecado e a culpa dependentes e intimamente ligados ao conhecimento e compreensão. O que transforma o mal e os pecados da ignorância em pecado pessoal e culpa é luz disponível, compreendida e rejeitada. Quando entendemos a vontade de Deus e optamos por desobedecer, somos pecadores culpados diante dos olhos de Deus. Quando então podemos dizer que pecamos? Tiago, no capítulo 4, verso 17, nos diz: portanto, ao que sabe fazer o bem e não o faz, para ele é pecado. Será que esse verso nos está dizendo que, mesmo que não conheçamos a vontade de Deus, ainda podemos pecar? Será que o pecado, aqui nesse verso, está dizendo que não tem a ver com conhecimento? Ou esse verso está nos dizendo que quando conhecemos a vontade de Deus, podemos pecar? Observe novamente que conhecimento e pecado estão intimamente ligados. Se não sabemos o que é certo, o conceito de pecado é inexistente. Qual é a diferença, então, entre tentação e pecado? Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 nos diz: mas todo homem é tentado quando é atraído e seduzido por sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esse verso nos diz que nós não pecamos quando somos atraídos. Nós não pecamos quando somos seduzidos. Nós pecamos
quando a concupiscência concebe. Veja que a definição A, que diz pecado como natureza, diz que é pecado nossa natureza porque somos atraídos e seduzidos a pecar por causa dela. Enquanto a definição B, que diz pecado como escolha, coloca o pecado na escolha de ceder a essa atração e sedução. Ser seduzido e atraído por causa da natureza caída é tentação, não pecado. Uma ilustração muito clara e simples deste texto é a seguinte: o pecado da maledicência começa com a alimentação de maus pensamentos. Um pensamento impuro tolerado, um desejo pecaminoso acariciado, e a pessoa é contaminada e sua integridade comprometida. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tende a propor-se a praticar o ato pecaminoso antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177. Não é o pensamento impuro ou o desejo profano em si mesmos que nos tornam pecadores. Esses fazem parte da nossa natureza caída. Herdamos e não podemos fazer nada para impedir. É o tolerar e acariciar essas tendências da nossa natureza caída que constituem pecado. Outra afirmação igualmente clara é a seguinte: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Existem pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás que incomodam até o melhor dos homens. Mas se não forem acariciados, se forem repelidos como odiosos, a alma não é contaminada pela culpa e nenhuma outra alma é contaminada por sua influência. Veja que o texto diz, mesmo o melhor dos homens tem esses pensamentos e sentimentos, mas eles não acariciam, repelem como odiosos. Nós não somos pecadores porque temos esses pensamentos e sentimentos como resultado de herdar uma natureza caída. Só somos contaminados pela culpa quando escolhemos apreciar. Em outras palavras, nos demorar sobre esses pensamentos, nos deliciar com esses sentimentos. Mas então de qual pecado nós somos responsáveis? Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Veja, nós somos culpados pelos pecados de nossos pais? Somos culpados pelos pecados de nossos filhos? Ou somos culpados por nossos próprios pecados? E os pecados da ignorância? Como Deus lida com eles? Atos, capítulo 17 e o verso 30. Mas Deus, tendo fechado os olhos para os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Todos nós participamos de coisas erradas quando não sabíamos que elas eram erradas. Todos nós violamos a lei de Deus por ignorância. Deus, em sua grande misericórdia, não nos considera culpados por isso. Ele não precisa nos perdoar por esses pecados de ignorância, mas Ele escolhe fechar os olhos ou não levar em conta, porque nossos corações não estavam em rebelião para com Ele. Como conclusão do que vimos até agora, nós vimos que o conceito de pecado, culpa e condenação se aplica a escolher a rebelião contra Deus, assim como no Jardim do Éden. Deus não nos faz responsáveis por herdar equipamentos ruins, naturezas ruins. Ele está interessado no estado de nossa mente, da nossa atitude, não nos defeitos da nossa natureza. O pecado está sempre relacionado à rebelião, escolhas, não herança e equipamento. Existem dois conceitos que não combinam bem juntos e não funcionam: inevitabilidade e responsabilidade. Se o pecado é inevitável por herdarmos uma natureza decaída, então eu e você não somos responsáveis por isso.
Isso é culpa e problema de outra pessoa. No entanto, se o pecado é minha própria escolha, então eu sou o único responsável e devo lidar diretamente com este problema, ao invés de culpar alguém. O pecado e a culpa residem apenas dentro das faculdades superiores da mente, responsáveis por escolher o mal, não na natureza inferior, que sofre os efeitos da lei natural e fazem parte do ciclo de pecado da terra. O pecado em sua raiz é o amor próprio. Assim, o pecado é sempre determinado por nossos motivos, na escolha de nos colocarmos em primeiro lugar. O pecado é a escolha de separar-nos de Deus, colocando a nós mesmos em primeiro lugar. O pecado é a escolha de valorizar o mal. O pecado é a escolha de permanecer ignorante à vontade de Deus. O pecado é a escolha de sermos descuidados de nossas habilidades e responsabilidades.